O que é sonambulismo, gente? É importante que isso fique bem claro na cabecinha de vocês. O que é sonambulismo? Sonambulismo é... O sonambulismo imperfeito é o sonho. Então, Kardec começa na emancipação da alma, nas questões 400 do Livro dos Espíritos, com sonho. Tem obras extraordinárias, tanto de Freud como de Jung, de vários especialistas, falando do sonho, né? Então, esse sonho é muito importante no transe, tá? Tem um psicólogo aí assistindo a gente, então preste atenção nessa questão do sonho. E o que é o sonho? Né? É um sonambulismo imperfeito. No sonambulismo, a lucidez da alma, isto é, a faculdade de ver. A lucidez é essa capacidade de ver. Ela vê com os olhos fechados, ou seja, ela não está vendo com os olhos, ela está vendo com os olhos da alma, tá? Não é que a alma tem um olho lá, não é isso. Eu estou falando de forma simbólica aí, né? Vê com os olhos da alma, tá? É por isso que ele consegue ver a quilômetro de distância. Maria, que se ela fosse sonâmbula, eu dizia, Maria, vai lá em Campina Grande, tá lá. E eu pensava, e aí eu dizia para ela, ó, lá em Campina Grande, na rua Bodocongó, lá na rua Antônio de Brito Lira, vai lá. Aí ela entrava lá, dava uma olhada, e disse, rapaz, tem um rapaz lá, um magrinho, alto, meu filho, tá lá na sala. Ah, beleza. Como é que ele tá? Aí ela, se ela tiver essa lucidez, ela vai dizer se ele tá feliz, se ele tá triste. É engraçado, entre aspas, né? Se falar engraçado é uma forma de interessante de falar. É só que o sonâmbulo não só vê a pessoa, mas ele sente, inclusive se ela está triste, se ela está alegre. Tá? Então é muito sofisticado o sonambulismo. Agora a questão do sonambulismo, tá? A faculdade de ver, e é um dos atributos da sua natureza. É mais desenvolvida, ela vê as coisas com mais precisão e nitidez, tá? É nesse estado, né, de sonambulismo. O corpo pode agir sobre o impulso da vontade da alma. Isso aí, pessoal, é o que é patente no sonambulismo. O que é? É que o esquecimento absoluto no momento do despertar. Então, quando eu tiro ela do transe, quando eu diz despertar, eu estou dizendo tirar do transe, tá? Quando eu tiro, por exemplo, Francisco estava aqui. Se fosse uma questão sonambúlica, eu teria que aprofundar mais para chegar no sonambulismo. Mas se fosse no sonambulismo, você estivesse aqui, Francisco, quando eu tirasse você do transe, quer dizer, dispersasse e você voltasse, né, abrisse os olhos, aí você não lembraria de nada. Né? Você olhava assim, o que é que está acontecendo aqui? É como se estivesse acordando de um sonho, tá? Então, o esquecimento absoluto é o que caracteriza o sonâmbulo, tá? Tem pessoas que faz desdobramento e lembra de tudo, diz os detalhes, aquilo não é sonambulismo. Aquilo eu costumo chamar de desdobramento. Como eu não tenho uma palavra apropriada, eu chamo isso de desdobramento. Porque no sonambulismo é muito mais intenso, é tão intenso que a pessoa realmente se desvincula do corpo, né? E aí a sua memória não vem para o corpo carnal. A memória fica lá no perispírito. É tanto que se eu colocar, se ele fosse sonâmbulo, colocasse ele em transe de novo, ele ia lembrar da sessão passada. Ele não lembraria quando estivesse no estado de vigília, mas colocando em transe de novo, ele ia para o mesmo local, naquela mesma situação, naquele mesmo problema da sessão anterior. Não o físico, é o da alma. É por isso que no estado de sonambulismo a gente parece outra pessoa. Porque aqui a gente está feito... Eu não sei se aqui chama assim, né? Não tem os cavalos piados? É aqui também aqui? É assim? Que bota... É uma maldade fazer isso, né? Mas amarrava os pés do cavalo para ele não andar muito... né? Se ele deixar ele livre, ele vai para distante, né? Aí fica piado. Quando a gente está encarnado, a gente é o cavalo piado. A gente não consegue... É por isso que Kardec cita que nesse nosso estado de encarnação, a gente é como se fosse uma prisão. E muita gente se sente tão bem lá do outro lado que só quer ficar dormindo. Nessa geração nova é tudo assim, né? Dorme um bocado, né? Deve ser porque gosta mais do plano do mundo dos espíritos. Mas brincadeiras à parte, é isso aí, tá? Lembrando que é sonambulismo. A pessoa não lembra de nada depois do transe. Oi. Pode passar. Voltar da onde, né? Francisco, quando você estava aqui, você tinha ido para onde? Você não foi para lugar nenhum, estava aqui, né? Então você não vai sair daqui, meu filho. Não tem essa questão de não voltar, né? Agora, no êxtase, sim. No êxtase,
a pessoa vê um mundo tão fantástico lá que diz assim, eu não quero voltar não, né? Tá cheio de conta para pagar, eu vou voltar nada, eu vou ficar aqui, que é bom demais. Tá? Então, no êxtase, existe esse probleminha. Aí você tem que conversar com o sonâmbulo para ele voltar, ok? Ele vai voltar, de alguma forma ele vai voltar, mas dá trabalho. Algumas vezes dá trabalho, às vezes ele pede mesmo para voltar. Voltar que eu digo não é voltar, é voltar no sentido figurado, ele voltar para o corpo, né? Digamos assim. Então, o que é que Leon Denis diz, né? Então, vamos falar aqui sobre Leon Denis, tá? Ele nasceu em janeiro de 1846, tá? E ele partiu em abril, 12 de abril de 1927. Viveu bem, né? Graças a Deus, Leon Denis. Foi um parceiro, secretário de Allan Kardec. Pensador espírita, médium, um dos principais continuadores do espiritismo após a morte de Allan Kardec, ao lado de Gabriel Delano, Camille Flammarion. Todos eles são magnetizadores. Tanto o médium Leon Denis era magnetizador, Gabriel Delano era magnetizador, Camille Flammarion era magnetizador. Todos eles eram. Então, eles mesmos faziam as experiências magnéticas deles. Fez conferências em toda a Europa, né? Por toda a Europa, em congressos internacionais espíritas e espiritualistas, defendendo ativamente a ideia da sobrevivência da alma e suas consequências no campo da ética nas relações humanas. É conhecido como sendo o consolador do espiritismo. Realmente os livros dele são maravilhosos. Em toda a Europa, bem como apóstolo do espiritismo, também ele é conhecido por isso, tá? Então essa informação está lá no Wikipedia, tá? Pode passar. O que é que Leon Denis fala sobre o magnetismo? Seja como for o magnetismo depois de ter sido repudiado, repelido, né, no caso, repelido durante longo tempo pelas corporações sábias da época dele, né, século XIX, começa sobre outro nome. Como é o outro nome? Hipnose. A chamar sua atenção. Mas os resultados seriam de outro modo fecundos se ao invés de operar sobre histéricos, ou seja, histéricas, né, aquelas mulheres que estavam com problemas sérios psicológicos, experimentassem pessoas sãs e válidas. Existia, por exemplo, o Charcot, né? O Charcot foi professor de Freud para poder ele entender essa questão do transe, né? É tanto que a desculpa do pessoal é que Freud abandonou a hipnose, né? Ele abandonou a hipnose. Mas a questão é, eles estudavam essa questão do espiritualista com o transe. Pode passar. O sono magnético, mas rapaz, até tu, Leon Denis, falando de sono magnético, pois é, sono magnético desenvolve nos indivíduos lúcidos faculdades novas. Tem gente chegando agora. Já faz. Faculdades novas, uma percepção, um poder de percepção incalculável, tá? Então, esse teste que vocês fizeram, tá? Da magnetização, é o início de encontrar pessoas assim, tá? Então, é a ferramenta, tá bom? O fenômeno mais notável é a visão a grande distância sem o concurso dos olhos. Um sonâmbulo pode orientar-se durante a noite, não precisa de luz. Não precisa de luz lá, eles conseguem ver tudo. Não tem escuro nem claro para eles lá. E lá no umbral que diz que é tudo escuro? Pois é, não sei. Parece que na época de Kardec não tinha umbral, é por isso que não tinha isso. Mas tudo bem, isso é uma caso a gente pesquisar, né? Bota lá os sonâmbulos e bota para ver se tem escuridão mesmo, se não tem. Não tem escuridão para eles, eles conseguem ver tudo, independente de se está no escuro fisicamente ou não. Tá? Porque não é com os olhos físicos que eles estão vendo, né? Com o olho da alma. Lê e escreve com os olhos fechados, orienta-se aos trabalhos mais delicados e mais complicados. Tem uma colega minha lá em Belém do Pará que ela disse que o filho dela era sonâmbulo natural e ele estudava à noite. Quando ela abria a porta, estava ele lá no escuro, com um livro aberto, estudando. Os sonâmbulos, se você pegar um livro e colocar aqui o livro fechado, se disser assim, o sonâmbulo lúcido, tá? Na página tal, número tal, ele vai lá e lê todo a página. Com o livro fechado, ele lê total.
Eu consegui uma sonâmbula, né, fez o teste lá em Natal, e é interessante porque eu coloquei o livro aqui atrás, eu não disse para ela que era um livro, eu disse, ó, você consegue ver o que tem aqui nas costas, né? Ela disse, sim, é um livro. Aí eu abri aqui o livro aqui nas minhas costas e disse, você consegue ler a página? Ela disse, não, eu só consigo ver que a página é amarela. E realmente, quando ela saiu do transe, a sala estava na penumbra e eu não tinha visto que aquele livro que pegaram lá na estante tinha a página amarela. E eu olhei assim e disse, caramba, tem a página amarela. Ela viu a página amarela, não é? Então, o sonâmbulo tem isso, né? Infelizmente, não pude desenvolver a lucidez dela, né? Pode passar. Se tiver dúvida aí, me avisa, tá? Novamente, agora no invisível, tá? Fenômeno do transe ou do sonambulismo, em seus diversos graus, os sentidos materiais vêm a ser pouco a pouco substituídos pelos sentidos psíquicos. Os meios de percepção e de atividade aumentam em proporções tanto mais considerável quanto mais profundo é o sono. O que é o sono aqui que ele está falando, gente? Qual é o sono, pessoal, que ele está falando aqui? É o sono magnético, é o transe, tá? E como é que a gente faz para aprofundar o transe? Como é, gente? Como é? Mais passos longitudinais lentos. Não é assim? E mais completo o desprendimento perispirituais. Continuando. O magnetismo não se limita unicamente à ação terapêutica, não é só para curar o povo. Tem um alcance muito maior. É um poder que desata os laços constritores da alma e desencerra as portas do mundo invisível. É uma força que em nós dormita e que, utilizada, valorizada por uma preparação gradual, é desenvolvido isso, tá, pessoal? Por uma vontade enérgica e persistente. De quem é essa vontade enérgica e persistente? De quem é? Do magnetizador. Nos desprende do peso carnal, nos emancipa das leis do tempo e do espaço, nos dá o poder sobre a natureza e sobre as criaturas. Leão Diniz no Invisível, na página 137. Pode passar. E aqui ele faz uma consideração falando sobre o sono curto na hora da incorporação, que é muito parecido com o sonambulismo. Por isso que na mediúnica deveria se estudar muito isso, tá? Eu não vou falar sobre isso detalhadamente, mas isso está no problema do ser no destino da dor, que eu vou passar para vocês, tá? Não vou entrar em detalhes quanto a isso, mas para que vocês possam sentir a necessidade de estudar, entender o que é mediunidade, entender o que é sonambulismo, para entender o transe. Seja o transe sonambúlico, seja o transe mediúnico. Tem uma relação muito forte. E nos dois casos, os magnetizadores são chave no processo. Porque os magnetizadores na mediúnica são muitas vezes os desencarnados. Então, quando a gente, entre aspas, brinca com a catalepsia aqui, nós estamos ensaiando no mundo material o que os espíritos fazem no mundo espiritual. É fundamental estudar isso. Passa, por favor. Albert de Rochas. Quem foi Albert de Rochas? Um francês, né? Ele viveu 80 anos, esse cara, né? Quando a média de vida era 40. Por quê? Porque ele era magnetizador. Ele viveu até 1914, de 1837 até 1814. Ele tinha uma carreira militar, mas ele se destacou como escritor, como tradutor. Ele era da Escola Politécnica de Paris, tá? Era um cara altamente preparado. E depois ele se dedicou às ciências psíquicas, tá? Na sua época, tá bom? E ele era magnetizador. Ele era magnetizador. Então, ele era profundo conhecedor no fenômeno do transe. Tem um livro dele, As Vidas Sucessivas, que eu recomendo demais, que ele fala detalhes das práticas dele, magnético. Pode passar. Esse livro aí, ó, As Vidas Sucessivas. Pode baixar na internet, tem PDF. O que ele diz sobre a hipnose? Ele também usava a hipnose, porque a hipnose é filha do magnetismo. O que ele falava sobre a hipnose? O hipnotismo até aqui, só estudado oficialmente, é apenas o vestíbulo. O que é isso? É um acesso de entrada principal, a entrada principal de uma grande construção, né?
de um vasto e maravilhoso edifício já explorado em grande parte pelos antigos magnetizadores. Então, o que o pessoal da hipnose faz, eu não estou desmerecendo vocês da hipnose, não estou desmerecendo não. Mas o que vocês fazem, os magnetizadores já faziam muito mais, não só isso, mas muito mais. Ok? Segundo Alberto de Rocha, não é a minha opinião, concordo com ele. Se você não concordar, tudo bem, está tudo certo também, pode passar. E esse aí outro pesquisador, o Julian, não me atrevo a chamar o nome dele ali, deve ser Oshorikotsi, sei lá o nome dele, mas esse cara é um pesquisador muito importante, tá? Ele é um polonês, não é isso? É, o polonês, filósofo polonês, e ele estudou muito, tá? Ele fez pesquisas empíricas tanto na psicologia, tá? No ocultismo, tá? Porque ele chamava essa parte espiritualista de ocultismo, espiritualismo também, hipnose, telepatia, e ele era magnetizador, tá, pessoal? Então, ele começou a pesquisar, tá, na psicologia, o inconsciente, ok? À frente das ideias de Freud, ok? Então, nessa parte da psique humana, o sono magnético ajuda muito, tá, pessoal? Eles já estudavam isso no século XIX, no início do século XX. Pode passar. Então, eu trouxe para vocês essa informação, porque nesse livro aí, Sugestão Mental, vocês podem baixar também, tem em PDF, mas pode comprar se quiser, eu tenho ele em papel. Então, ele era magnetizador, tá? Ele, voltando para Paris, ó, fiz novas observações numa histérica. Ele pegou a histérica e foi fazer a observação dele. A senhorita Z, não tem o nome dela aí, tá? Foi magnetizada por mim. Esses caras eram magnetizadores. Os cientistas eram magnetizadores. Allan Kardec era magnetizador. Leon Denis era magnetizador. Percebe? E por que não tem magnetizador hoje? Aí outra pergunta. Pula essa parte. Não, volta, mulher, pelo amor de Deus. Aí aqui, ó, foi magnetizado por mim. Seus ataques histéricos complicados por um enfraquecimento e uma anemia bem profunda. É uma informação muito importante a questão da anemia, porque sabe quem fala sobre isso? O Abade Faria. O Abade Faria foi o primeiro a utilizar a sugestão verbal, ou seja, foi o criador da hipnose. E ele observou que nas suas pacientes, muitas delas tinham anemia. E eu, fazendo a pesquisa com alguns sonâmbulos que eu conheço, alguns deles são anêmicos, têm anemia. Será que tem alguma relação? Não sei. Como a mediunidade e o sonambulismo estão no organismo, é de questão orgânica, né? Então, deve ter alguma coisa aí. É um outro campo para a gente pesquisar, né? Assim como na senhora Rosa, a obsessão encerrava quando ela estava grávida. Por que encerra? Não, porque o mentor faz a proteção dela. Ninguém sabe se é isso mesmo, se é questão hormonal, não é verdade? E como é que a gente não sabe? A gente não sabe porque não faz pesquisa, né? Como eles faziam. E hoje dá para a gente fazer pesquisa massa, não é não, Maria? Você é da área. Então, minha filha, pelo amor de Deus, nos ajude, né? Com o seu conhecimento, para poder fazer pesquisa, né? Então, a primeira sessão não deu nada positivo, tá? A doente sentiu-se um pouco melhor, mas não atribuiu qualquer ação ao magnetismo. Ela era resistente. Na segunda sessão, a segunda sessão provocou o sono magnético. Na primeira ele não conseguiu. E é um magnetizador experiente, mas não conseguiu. Ele foi persistente. Na segunda ele conseguiu, ó. Na segunda ele conseguiu o sono magnético. Depois, um ataque um pouco longo, né? Mas a passagem da vigília ao sono, de um sono ao estado normal. Ele observou todo o processo, tá? Como vocês observaram aqui, Maria, e como é seu nome? Ismália, né? Ismália aqui também. Vocês viram o processo delas, das duas aqui, né? De relaxamento. Foi tão sensível o processo que ela não acreditou no sono que tivesse sido realmente atribuído a esse sono. Pode passar. Vamos ver na terceira sessão. Na terceira sessão, ela me disse que não acreditava no sono provocado, no sono magnético, né? Afirmou que eu jamais conseguiria fazê-la dormir, né? No dormir aí significa entrar em transe, tá, pessoal? Que ela ficou algum tempo imóvel porque ela tal era o seu desejo, ela queria ficar imóvel, então ficou. Mas que se ela tentasse resistir um pouco, ou não exerceria qualquer influência, né? Então, se ela se colocasse na posição de não mexer e tal, ela mesma, ou se ela quisesse mexer, ela poderia, né? Depois de algumas discussões, ela estava ali discutindo com ele para não entrar no processo.
Ele usou o magnetismo pessoal dele, com certeza, né? E ela se permitiu ser magnetizada. Então, quando ela estava magnetizada, uma dama de companhia entra suavemente na sala. Então, ela estava magnetizada aqui na maca, vamos supor, e uma pessoa entra ali a 8 metros, tá? 8 metros, aí é mais distante do que isso aí, né? Do que essa porta. Então, vamos supor que Maria estivesse aqui, ela fosse uma sonâmbula, e uma pessoa entrasse. Foi o que aconteceu. A 8 metros, mais distante, acho que é lá no portão, 8 metros, né? Então, o que foi que ela disse? Ó, ela disse, não me olhe, tá? Você me causa mal. Então a pessoa só fez olhar para ela e ela, com os olhos fechados aqui, disse para ela, não me olhe. Olha a sensibilidade, né? Era uma sonâmbula, com certeza. A doente estava com os olhos fechados, a cerca de 8, 7 metros de distância. A senhorita Maria, que era a pessoa acompanhante lá, né, do hospital lá, psiquiátrico, provavelmente, se retiraram assustada. Mas a doente não encerrava de falar, né? Não pense em mim, olha só, não pense em mim, você me faz mal. Só o pensar já fazia mal a ela. Então, isso é a telepatia, ela estava captando as informações. Pode passar? Eu resolvi trazer essa informação para vocês, porque volta aí, por favor. Porque nesse caso aqui, o Julian fez questão de tirar ela da maca e botar em outro lugar. Para quando ela acordasse, entre aspas, saísse do transe, ela levantou assim e disse, realmente aconteceu alguma coisa, que eu não lembro de ter saído daqui para ali, entendeu? Foi assim que ela acreditou, porque para o sonâmbulo e para vocês, talvez, no sono magnético, vocês acharam que não aconteceu nada. Tem essa falsa impressão também, tá? Continuando. Então, aqui o nosso James Deyon, tá bom? Que eu falei para vocês, o escocês, tá bom? Ele nasceu em 1808, ele morreu jovem, ó, 1859, mas por que ele morreu jovem? Sabe por quê? Aí eu posso especular, né? Porque ele não magnetizava. Ele era magnetizador, mas quem magnetizava eram os assistentes deles lá na Índia. Porque ele tinha que estar forte para poder fazer a cirurgia. Os assistentes colocavam na letargia, no sonambulismo lá, o pessoal, 1 hora de magnetização, aí levava para a sala de cirurgia e ele fazia cirurgia, percebe? Então, ele precisava estar forte, né? Ele não podia estar cansado para poder fazer a cirurgia, não é isso, pessoal? Então, como ele não magnetizava muito, provavelmente foi por isso que ele não viveu muito, né? Talvez, não sei. Eu posso especular dessa forma. Assim como Kardec, né? Infelizmente, viveu muito pouco Kardec, apesar de ter produzido muito. E os espíritos avisaram a Kardec, olha, você tá exagerando no trabalho, não tem nem saber. Ele deixou uma grande contribuição na Terra, né? Então, Charles Lafontaine, ele, nesse livro aí, A Arte de Magnetizar o Magnetismo Animal, que foi lançado depois dessa obra aqui, né, das Instruções Práticas, que foi lançado em 1925. Então, ele diz assim, ó, o que Charles Lafontaine falou? Ele diz, Deleuze segurava os polegares durante alguns minutos somente. Depois ele dá uns passes sem esperar pelo fechamento dos olhos. Então segurava os polegares, né? Segurava os polegares aqui, né? Segurava os polegares de uma mão e da outra. Olhando fixamente para o olhar da pessoa. E ele esperava a pessoa fechar os olhos. Dessa maneira, ele não obteve mais que um estado superficial. Ou seja, um transe superficial, né? E ele próprio nos prova isso, dizendo que jamais produziu a insensibilidade, porque essa era a forma dele colocar as pessoas no estado de sensibilidade. Insensibilidade, no caso, o Charles Lafontaine. Pode passar? Faz uma comparação, né? E aí, a catalepsia, né, que tem nesse livro, ele considera como um dos maiores benefícios que se pode dotar à humanidade. Claro, quem é que não quer ter uma insensibilidade, né? Quanto de química a gente toma para ficar insensível? Com dor de cabeça que a gente toma, né, assim? E quando o magnetismo poderia ajudar nesse processo. Estou dizendo que a gente vai substituir as medicações. Não, se o médico passou, está tudo certo. Mas o magnetismo pode potencializar essa ação, tá bom? Então ele queria convencer tanto os médicos como o público. E assim ele conseguiu. Por exemplo, o criador da hipnose, James Brand, ele viu uma apresentação de Charles Lafontaine na Europa, lá na Inglaterra, e a partir daí começou a estudar, como ele era médico, e criou a hipnose. Pode passar.
Vocês falam tão mal, né? Vocês, ó, todo mundo assim fala tão mal, né? No nosso movimento espírita, né? Da questão do animismo, né? Não é isso, pessoal? Olha aí, ó. Gabriel Delano falando, ó. Evolução Anímica, um livro, ó. Nesse livro fala sobre a constrição dos polegares, os passos magnéticos, tá? O emprego da sugestão. Tudo isso ajuda no transe para fazer o quê? Para a pessoa dormir, né? Na verdade, não é dormir. Vocês sabem muito bem. Ele está se referindo ao transe, tá? Se referindo ao transe, não é dormir. Beleza? Pode passar. E aqui a questão do transe, eu quero deixar para vocês bem claro que vocês têm, por exemplo, um sono ou transe profundo, que é o êxtase, um transe intermediário, que seria o sonambulismo, tá? E um transe superficial, que eu fiz com alguns de vocês e vocês fizeram também entre si, que é a catalepsia e a letargia. Tá bom? Então, Kardec, nas instruções práticas, ele fala um pouco sobre isso, né? De êxtase e sonambulismo, e eu resolvi acrescentar aí a catalepsia e a letargia. Volta. Pode passar. Isso aqui, ó, observa ali, ó, do lado de lá, catalepsia, a pessoa estava duro, o braço duro, tá? E esse outro de cá, ele já passou direto da catalepsia, já não ficava mais em catalepsia, né? A não ser que eu desse o comando, como eu fiz em Maria. Nesse braço ficou letargia e nesse outro catalepsia. Vocês viram? Não foi assim? Mas isso com a sugestão. Nesse caso aí, como eu usei só o magnetismo, então aquele de lá, que ele é médium também, além disso, provavelmente sonâmbulo, ele ficou em letargia. Ó. Se ele não tivesse com os pés assim, ele tinha caído da cadeira. Por isso que a gente, quando vai colocar alguém em transe numa cadeira, a primeira coisa que vocês devem fazer é pedir para ela botar os pés assim, tá? Não é ritual não, é porque se ela tiver assim, ela cai para frente. Se ele tivesse com os pés assim ali, ó, ele tinha caído para frente. Não se machuca não, fica tão mole que nem que chega a se machucar. Tem experiências de hipnose de palco nos Estados Unidos, que eles utilizam os meninos lá, os jovens em escola. É muito interessante. Os meninos caem no chão mesmo, no palco lá e tal. Pode passar. Então aqui, o maior sonâmbulo do século XX, Edgar Cayce. Já ouviram falar em Edgar Cayce? Eu falo muito dele. E vocês podem assistir, ó, esse documentário aí, O Profeta Adormecido. É muito interessante a forma dele trabalhar, tá? Pode passar. Ele morreu em 1945 de fadiga fluídica. Esse é o hospital dele, criado, um hospital holístico. Ele criou esse hospital para tratar as pessoas de forma, usando a sua capacidade de passar. Tanto ele passava a medicação, inclusive ele foi preso por isso na época nos Estados Unidos, depois foi solto porque as medicações dele funcionavam. Mas ele cuidava das pessoas nesse hospital usando a faculdade dele de sonambulismo. Pode passar? Edgar Cayce. Então aqui eu resolvi fazer uma ilustração, já que a gente está falando sobre essa questão do sonambulismo, então eu preciso alertar vocês do seguinte, ó, Deleuze, instruções práticas. Se o sonâmbulo for lúcido, observar se não lhe fadigará, tá? Então observa se ela fica cansada ou não, porque se ela ficar cansada, você tira do transe. Iomar, foi Iomar? Iomar, eu dizia, Iomar, você está gostando? Então, ele não estava gostando. Tudo bem, na primeira sessão, né? O que a gente faz? Aí tira ele do transe, já que ele não está gostando, tá? Mas a gente pode também apurar o caso, né? Não deu tempo aqui, era no início da aula, apurar o caso, porque ele não estava gostando e tal. Aí é um processo que a gente... Mas geralmente a resposta... Se você fizer o teste, assim, vamos botar assim um índice aqui hipotético, né? Se você pegar 100, 99,9 vai fazer assim, ó, tô gostando, tá? Porque é muito, muito relaxante. Não estou dizendo que o Omar está errado, não, nada disso. Pode ser que, por exemplo, a gente precise trabalhar a relação magnética melhor, entendeu? Ou alguma questão para ele trabalhar, enfim, vários fatores aí, né? Então, se ele estiver cansado, por exemplo, se o Omar dissesse que estava cansado, ele não estava gostando porque estava ficando muito fadigado, né? Então, eu tiraria dos transes, né? Ó. Para se evitar a fadiga, essas consultas jamais, quer dizer, cada sessão com sonâmbulo não pode ultrapassar o quê? 2 por dia. Ok? 2 por dia. Quantas sessões Edgar Cayce estava fazendo por dia? Aqui, ó, segundo o relato, estava fazendo 8 sessões por dia. Isso custou a vida dele. Ele morreu de fadiga fluídica. Não conseguiu se recuperar mais. Já estava velho também, né? Mas isso não é motivo não, porque tem gente que trabalha bem
né? Bem avançado, ele morreu com 60 e poucos anos, foi até novo, né? Mas na época até 1945, tudo bem, né? Então esse é o depoimento do filho dele, né? Do filho de Case no documentário. Recomendo demais que vocês assistam, por favor, passe. Então lembrando, quantas sessões vocês podem fazer com os sonâmbulos de vocês? Vocês que são magnetizadores, quantas? Vocês aí que estão me ouvindo, quantas sessões a gente deve fazer? No máximo 2. Mas se o sonâmbulo ficar cansado, está muito fadigado, não faça, só faça uma mesmo e pronto, deixe para outro dia, tá bom? E vocês podem perguntar, será que tinha sonambulismo aqui no Brasil no século XIX? Sim, antes de Kardec, tinha sim. Essa é uma pesquisadora, tá? E ela, uma pesquisadora, né, de ciências sociais e também mestre em ciência da religião, e ela encontrou médios e sonâmbulos aqui no século XIX. Pode passar. Aqui ela encontrou, por exemplo, o Dr. Gamarra, em 1830, que trabalhava com a sonâmbula. Pode passar? Depois eu passo esse texto para vocês. Também a Lucrécia, que era uma sonâmbula, com o Jacônomo Ulisses, o seu irmão que magnetizava ela. E eles viajavam por todo o Brasil, Recife, São Luís, Salvador, além do Rio de Janeiro. Isso está registrado no Diário do Rio de Janeiro, no dia 20 de julho de 1852. Por coincidência, né? Foi agora, né? Dia 20, completou aniversário agora. Então, essa é a Lucrécia e o Jacônomo. Pode passar. Olha, pessoal, se a pessoa não estiver voltando do transe, tá? Se ela não estiver voltando, vamos supor, Maria estivesse aqui e ela não quisesse voltar, né? Entre aspas, não quisesse sair do sono. O que é que eu faria para poder lá? O que é que eu faria? Então aí, ó, Allan Kardec, ok? Na Revista Espírita de 1866. Felizmente, ele nos indicou, ele quem? O sonâmbulo, em transe. Disse assim, ó. Felizmente, ele nos indicou o meio de despertá-lo instantaneamente, o que consiste de soprar fortemente no seu frontal, né, na sua fronte, pois os passes magnéticos produziam um efeito muito lento ou nulo. Então a pessoa está no transe, não está querendo sair do transe, você vai lá na testa e dá um sopro e ela abre os olhos, ok? Eu dei um sopro nela, mas ela estava muito vinculada ao irmão, tem que dar a comunicação. Então, beleza, ele levou ali para a sala e deu a comunicação. Tudo certo, na casa espírita, né? Pode passar. Então, o toque no frontal é muito importante, tá, pessoal? Vocês notaram que eu toquei no frontal de Maria, também no frontal de Ismália, também. Maria é mais fácil de decorar. Desculpa. Por quê? Porque o que é que acontece? Esse cara trabalha com hipnose, o nome dele é Mesmer, não Mesmer normal, o Mesmer é com 2S. É bem interessante, ele trabalha na França, é um francês. Esse aqui já é um magnetizador clássico, tocando no frontal, tá? Então, na Vidas Sucessivas, aquele livro que eu falei para vocês, Alberto de Rochas, ele toca, ó, no momento que você desperta, relembrei-lhe todos esses acontecimentos, todas as emoções, através da pressão no meio da fronte. E como eu queria potencializar a ação do local seguro que vocês estavam criando, eu toquei no frontal para fortalecer o processo, tá bom? Pode passar. O ponto situado no meio da fronte possui a propriedade de despertar a memória sonambúlica. Então você tem um sonâmbulo, ele não está conseguindo lembrar da outra sessão, você, como magnetizador, dá um toque no frontal para que ele possa lembrar da comunicação ou do processo anterior, tá bom? Entendido, pessoal? Então é importante tocar no frontal não vai tocar direto, mas nesses momentos. Pode passar. Também, ó, nas vidas sucessivas, tá? Pressionando também a fronte, mesma coisa, tá bom? Pode passar. Aí, no outro caso de regressão de memória, Alberto de Rochas, ele usava, na regressão de memória, ele colocava para que a pessoa pudesse voltar no tempo, ou avançar, ou voltar para o passado, entendeu? Então, ele usava tanto o transversal cruzado na fronte para viajar no tempo, ou toque no frontal para despertar. Porque às vezes o sonâmbulo está ali e você pergunta assim, que ano é esse? E aí ele não sabe dizer, você dá um toque para ver se ativa.
Se ele não souber qual é o ano que ele está naquele momento, você pede para ele procurar um jornal. Procura o jornal e observa a data. Tudo isso são formas de você tentar encontrar no tempo e no espaço o processo. Se ele começar a descrever em carroças, né, não sei o que e tal, aí você já começa a entender mais ou menos o cenário, tá? Pode passar. Então, a questão do sono magnético, nesse livrinho que eu que aprendi para ensinar vocês, foi nesse livrinho para catalepsia magnetizando o braço, lembra? Foi nesse livrinho aí. Esse livro é o mais antigo que eu tenho, é uma relíquia minha, é de 1913 ele. Ensina, foi o único livro que eu encontrei que ensina a magnetizar para botar no estado de no estado de catalepsia. Pode passar. Passe mais uma vez, que aí está dizendo como é que funciona, e aí a prática que vocês já sabem. Pode passar. Aí o nosso querido Deleuze, e aí vamos entrar no sonambulismo, tá bom? Estão preparados para isso? O pessoal aí está preparado? Pergunta aí se estão preparados para isso, tá? Já estamos acabando o tempo, bem na hora, né? Obrigado, Jesus. Então, o que é que Deleuze fala sobre sonambulismo? Vamos lá, né? Ele diz lá no livrinho dele, né? Livrinho assim, no modo carinhoso de falar, não é porque é livro ruim não, não é livro fraco não, é um livro muito bom. Página 75, da edição antiga, na nova eu não sei. Todo mundo sabe que certas pessoas andam, falam, as pessoas que falam dormindo, entre aspas, a gente chama de soniloquia, né? Já viram pessoas que falam dormindo? Minha mãe dizia, toda noite, né? Acordar acabado, passar a noite trabalhando, né? Brigando com a cama. Mas assim, a soniloquia, pessoas que falam dormindo, tem uma certa ligação. É bom, se essa pessoa fala dormindo, é bom fazer o teste de sonambulismo com ela, tá? Essas pessoas que estão sonâmbulo também natural, há uma probabilidade dele ser sonâmbulo magnético também. Tem que testar, beleza? Mamãe dizia, na minha época, quando eu era pequeno, né, pequenininha, aí mamãe dizia assim, não, esse menino tá com muito verme, que tá falando muito na noite, né? Não tem nada a ver, não. Diz. Falar dormindo, a soniloquia, pois não. Não. Acontece assim, tá? Acontece geralmente quando a gente está dormindo mesmo. E aí preste atenção para ver se a pessoa não é um sonâmbulo, né? Que às vezes a pessoa levanta. É massa quando tem um marido que ele levanta no meio da noite para lavar os pratos e no outro dia não lembra, né? Bom demais, né? Oi. Mas você pode fazer a voz de comando, viu? Bota ele no transe e diz, olha, agora você vai lavar os pratos. Oi. Oi. Brincadeira, tá, pessoal? Diz. Ah, isso. Olha aí, legal. Sim. Ah, sim. Se você deitar aqui na maca, a gente magnetiza você e aí a gente encontra esse processo aí, né? Deita aqui na maca. Então o que é que Deleuze fala, né? Comigo é assim, minha filha. Comigo é assim, é feito caldo de cana. Senta aqui, chega. Venha pra cá. Se você quiser, viu, pessoal? A gente faz essa pressão todinha, né? Coitada. Ela não pode dizer não desse jeito, né, não? Mas fica à vontade, viu? Eu tô dizendo assim, mas fica à vontade. Se você não quiser. Olha aí. Olha aí. Vai. Segura o telefone. Pode tirar os óculos, por favor? Então, eu vou ministrar enquanto aqui a gente está no processo, tá bom? Oi? Como é? Sim, os óculos. Então, o que foi que Deleuze disse, né? O que é que eu estou fazendo aqui, segurando os polegares dela? O que é que eu estou fazendo, segurando o polegar? Relação magnética, tá? Eu posso tocar aqui também, né? Conversando com ela, tá? Tudo isso é relação magnética, tá bom? Então, o que é que Deleuze disse? Vamos lá, com Deleuze. Todo mundo sabe que certas pessoas andam, falam, a sonoleuquia, né? Agem durante o sono e que quando estão despertas, não conservam nenhuma recordação do que têm feito. A semelhança aparente do sonambulismo espontâneo ou natural, né, no caso, com uma crise que o magnetismo geralmente produz,
Então, na época dos magnetizadores, ele dizia que o sonambulismo era uma crise, tá? Que não foi muito explorada por Deleuze, desculpe, não foi muito explorada por Mesmer, mas foi muito explorada do seu discípulo chamado Marquês de Pesseguil, né? Que foi especialista em sonambulismo. E Deleuze também era especialista em sonambulismo, apesar dele usar o sonambulismo somente para cura, né? Mas vocês viram que o sonambulismo não serve só para isso, serve também para pesquisa, como Leon Denis falou. Então, a semelhança aparente do sonambulismo espontâneo, natural, com a crise que o magnetismo geralmente produz, tem efeito dar a essa crise o nome de sonambulismo magnético, tá? Então, o sonambulismo magnético, ou a gente pode chamar também de sonambulismo artificial, aquele que é provocado por um magnetizador, tá bom? Pode passar. Alguns magnetizadores carregam muito a cabeça a fim de produzir o sonambulismo, e por esse meio chegam com frequência a obter adormecimento forçado e que não são de nenhuma utilidade, desculpa, é a fome. Esse método, tô brincando, esse método oferece perigo. Então, você carregar demais a cabeça do sonâmbulo oferece perigo, tá bom? Não é bom, tá bom? Legal? Então, vale mais empregar simplesmente o que, pessoal? As grandes correntes. O que são grandes correntes, pessoal? Pega aquelas correntes de navio, né? Não, menina, é isso aqui, ó. Da cabeça aos pés, tá bom? Que não carrega a cabeça com relação às outras partes. Deixa eu demonstrar aqui. Então, se eu quero colocar ela no trânsito, eu faço longitudinais rápidos ou lentos? Pode passar. Isso aí foi lá em Cidade do Porto. O nome dessa jovem senhora é Marta, uma portuguesa, e ela entrou no estado de catalepsia e ela era uma sonâmbula extraordinária. Mas pode-se então, sem nenhum inconveniente, passar, depois que faz os passos, né, de 5 a 6 vezes, a muito pouca distância, a ponta dos dedos diante dos olhos, a fim de dar mais intensidade ao sono, aprofundar o transe, tá bom? Então eu faço as grandes correntes. E depois eu faço os longitudinais com a ponta dos dedos. Ele diz a ponta dos dedos porque Deleuze ele era digital, mas você pode fazer com a palma também. 5 ou 6, não foi isso que ele disse? 1, 2, e os olhos dela estão assim já. 2, 3, 4, 5, 6. Então, bastante longitudinais. A técnica de Deleuze que ele recomendava era da cabeça até os pés. A técnica de Albert de Rochas era do frontal até o gástrico, do jeito que vocês fizeram lá sentado. Tá bom?
Pode passar? Então, claro que eu preciso magnetizar mais, tá? Ainda não está no trânsito profundo. Mas supondo que estivesse, né? Ó, em seguida pergunta ao sujeito. Sujeito é ela, né? A magnetizada. Ok? Eu posso perguntar a ela e ela pode responder tanto com a cabeça, eu posso dizer para elas, você vai responder somente com a cabeça, tá? Ou ela pode falar também, ok? Vou só fazer o teste aqui, tá, pessoal? Não posso garantir que ela está em um estado de sonambulismo, provavelmente não está pelos sinais que eu estou vendo aqui, que aí precisaria de mais concentrados aqui, tá bom? Vou perguntar e você responde somente com a cabeça, sim ou não. Você está bem? Ok. Aí a outra pergunta é o quê? Você dorme? Não, não está bem. Ok. Você está vendo alguma coisa? Ok, sem problema. E agora, consegue ver? Sem problema. Não precisa. Não entremos em clínico, né? Temos três possibilidades. A primeira, ela desperta. Não foi o caso. Eu acho que não, não sei. Ela está com o olho fechado. Ela não responde, também não foi o caso. E ela responde. Aí fica aquela dúvida, né? Que eu não sei se ela está desperta, tá? Ou se ela está no estado de transe mesmo, ok? E mesmo que ela abra os olhos e fale, também eu preciso ficar atento, porque ela pode estar em transe também, mesmo com os olhos abertos. Então vou fazer alguns testes aqui. Mas o processo é esse, tá? Pergunta se sente bem. Você se sente bem? Tá bem? Tudo bem? Ok. Você dorme? Não. Então essa é a pergunta. Tá bom. Você consegue se mexer? Ok. Mexa o braço direito. Ok. Sem problema. Mexa a perna direita. Tá bom. Okay. Então aí eu preciso de mais tempo de magnetização, tá? Muito mais tempo de magnetização.
vendo alguma coisa? Ok. Pode repetir? O lago. O lago. Tá sozinho ou tá acompanhando? Sozinha? Tem algum animal no lago? Borboletas? De dia ou é de noite? É dia. Certo. Ok. Tudo bem. Você está fora do lago? Sim. O que mais? Tem árvores do outro lado. Certo. Tem árvores do outro lado? Ok. Uma coisa lá. Tem alguma coisa lá. Ok. Qual é a sensação? Boa? Certo, sem problema. Certo. Vamos voltar um pouco no tempo, tá bom? E agora, onde é que você está? Continua no lago ou já saiu? No campo de flores. No campo de flores agora. É bom? É bom. Eu vou voltar mais um pouco. E agora? Na estrada. Ok. Mais um pouco. E agora? Mais um pouco. Voltando. Na casa. Casa é pequena ou é grande? Tem muita gente ou é só você? Só você? Tá gostando da casa? Ou ela lhe assusta? Você pode sair da casa ou você está presa? Posso sair. Pode sair? Ok. Dê uma saidinha da casa, observe como é que é lá fora. Tem varanda. Sim? Tem uma varanda? Tem cadeira? Tem rede? Alguma coisa? Cadeira? Cadeira de madeira. Ok. O que mais? Uma menina? Uma mesa. Uma mesa. Certo. Olha para você, tenta te identificar. Quando eu tocar na sua testa, você vai lembrar do nome dela, tá? Agora, qual é o nome? Sem problema, não tem problema nenhum. É uma mulher ou é um homem? Mulher. Mulher. É você ou é outra pessoa? Sou eu. É você, né? Ok. Tá gostando da experiência? Ok. Sem problema. Agora a gente vai voltar gradativamente, tá bom? Respire profundamente. Tá bem? Tá se sentindo bem? Ok.
E aí, como é que você tá? Bem? Você acompanha as minhas colocações, tá bom? Respire, relaxe. Como é que você tá? Eu estou bem. Bem? Como é que foi a sensação? Eu só me senti insegura no momento que eu estava lá no lago, porque eu sentia sendo observada. Alguém, alguma coisa do outro lado. Em outro momento, aqui não vai dar tempo, mas em outro momento a gente vai voltar lá. Provavelmente eu não vou estar mais aqui, né? Mas eu oriento. O Naldo já fez a sessão com ela, não fez? Aí a gente vai de novo lá, se você quiser. A gente vai de novo lá, porque deve ter alguma questão pra gente trabalhar lá, tá bom? Isso aqui é sonambulismo, gente? Não. Por que não é sonambulismo? Isso aqui é um desdobramento, né? Na verdade é uma regressão de memória. Porque ela lembrou. Existem duas questões para a gente não lembrar. Uma é a gente, por defesa, não lembra mesmo, né? O trauma fica lá e a gente não lembra. E aí vocês não devem despertar a memória, tá? Deixa lá. Deixa lá no passado. Reprograma, ressignifica, mas deixa lá. Nada de comentar depois. Mas como ela comentou, então isso aqui é um desdobramento. Quer dizer, ela voltou no passado de forma consciente. E aí a gente aproveita esse momento que existe uma questão lá, né? Que não é agradável. Se não é agradável é porque mexe com a gente. Então a gente vai lá em outro momento ressignificar essa questão e dizer para ela naquela época que está tudo certo e que ela está bem hoje, né? É o HT, exatamente. Obrigado, viu, pela. E não é fácil fazer isso na frente de muita gente, né? Obrigado. Valeu, obrigado mesmo. Dê um abraço.